Boa tarde, eu sou Diego Miranda Cardoso, tenho 24 anos e estou no quinto período de Engenharia Civil aqui da UFJF. Bem, eu sou de uma família majoritariamente negra e essa questão da aceitação, do valorizar as origens veio desde criança. Graças a Deus eu tive isso na minha base, o que me deixou não imune aos problemas que a gente encontra pelo caminho do racismo e tudo mais, mas já me deu mais ferramentas para lidar com isso. E eu acho que até mesmo essa questão de entender-se negro, apesar de olhar para mim e saber que eu sou negro, olhar para minha família negra e tudo mais, mas você começa a se reconhecer enquanto negro perante a sociedade. O que a cor da tua pele diz sobre você quando você está na sociedade e até mesmo quando você está em lugares onde ninguém conhece a sua família, onde está só você. O que a tua presença ali significa. E aí é um processo que às vezes machuca, mas que também fortalece, né? Apesar, graças a Deus, eu ter vindo já com essa base de fortalecimento de casa. Porque muitas vezes eu percebo que às vezes você tá na rua e as pessoas têm medo da sua aproximação. Às vezes as pessoas te veem ocupando certos espaços e elas te olham com um olhar como se você estivesse num lugar que não era que não te pertence. Às vezes você tá no mercado, as pessoas vêm te perguntar as coisas como se você trabalhasse ali. Geralmente quando você tá nos lugares, as pessoas, se elas têm alguma dúvida, elas vêm perguntar pra você, porque elas pressupõem que você deve estar trabalhando ali, né? Tem essa questão do negro sempre num lugar de serviçal, né? Mas isso foi é um trabalho que eu venho exercendo comigo mesmo e que sempre tem a base da minha família. Então é uma parte que, apesar de ser pesada, apesar de que tem dias que você vê manifestações, apesar de eu não sofrer, muitas vezes é muito raro eu sofrer diretamente, mas me dói quando eu vejo um semelhante sofrendo. Às vezes machuca muito, mesmo sabendo que não é comigo. Mas a questão de me reconhecer gay, né, que foi mais problemática, porque eu sou de uma família católica, de uma cidade do interior, e pelo desconhecimento das pessoas, né, no geral, a homossexualidade sempre foi vista como uma coisa errada, né, até pela igreja eu entendi isso como pecado. Então, como eu me sentia muito bem na igreja, ser homossexual era estar pecando e eu estaria errado, estaria condenado ao inferno. E então, estar na igreja passou a ser uma tortura para mim, porque me fazia mal, eu me sentia indigno de estar ali. Eu lembro que eu chorava porque eu via os pais com as crianças nas famílias. Eu achava que eu nunca poderia ser pai e eu sou louco para ser pai. É uma das coisas que eu quero muito para minha vida, é ser pai. E eu não conhecia a possibilidade, apesar de já querer adotar. Mesmo querendo ter filhos, eu queria também adotar. E agora é claro para mim a adoção. Mas também tem a questão de você entender como esses dois ambientes se cruzam. Existe a homofobia, existe o racismo. Quando você está dos dois lados, não há uma escolha de qual sofrimento você pode optar por ter. A gente sofre dos dois. Eu lembro que eu comecei a sair com um amigo meu e ir ao Rio, nas baladas de lá. E a gente saía ali por Copacabana, Ipanema às vezes. E geralmente nos lugares era todo mundo muito parecido, né? Eram morenos, brancos, morenos, de barba, de classe média. Eram todos muito parecidos, as roupas eram muito parecidas. E era um padrão que se tinha ali, e era um padrão no qual eu não me reconhecia, e um padrão no qual eu nunca iria fazer parte.
né? Até porque nem barba eu tenho. Então, era outro choque. E eu via que, tipo, aquele era o padrão para você se portar e era o padrão de desejo. Então, como eu tava fora daquilo ali, eu via que eu tava totalmente para escanteio. Então, assim, geralmente nessas festas eu ia e eu ficava meio deslocado. Com o tempo que eu passei, aí, de novo, por esse processo de trabalhar minha autoestima, de trabalhar essa minha autoaceitação e de entender que, tipo, apesar de não fazer parte do padrão, que antes de tudo é eu que tenho que me amar, eu que tenho que me sentir bonito, não que isso seja uma coisa fácil e que eu consiga fazer isso todos os dias, mas hoje eu tenho mais essa consciência. E a partir do momento em que eu mudei o meu posicionamento nesses lugares, algumas coisas começaram a mudar. Mas mesmo assim eu percebo que no mundo LGBT, de fato, como no resto da sociedade, os negros costumam ser sexualizados e não são vistos como pessoas bonitas e como pessoas com as quais as pessoas geralmente têm interesse. Né? A gente está ali no plano de fundo, a gente está como segunda opção. E é uma coisa que a gente tem que enfrentar. E a gente vai enfrentando, e a gente vai trabalhando até essa questão, porque eu lembro que da mesma forma em que eu me senti invisibilizado, eu também não olhava para os outros negros gays que estavam ali do meu lado. Porque o padrão era de desejo, de beleza, era um outro, então a gente meio que vai nessa onda do padrão. E aí eu comecei a perceber isso, passei a olhar mais para quem estava do meu lado, né? E isso é bom, a gente redescobrir outros que estão do seu lado e que compartilham de vivências parecidas com a sua. É fato de que somos maioria na sociedade enquanto negro, né? Mas que nas universidades somos minorias mesmo. E não só nas universidades, né? Eu lembro que, tipo, na minha escola, eu estudei em escola particular até a minha 8ª série. Depois eu fui fazer médio técnico no Instituto Federal e passei por outras 2 faculdades enquanto eu estava descobrindo meu caminho no ensino superior. Em todos esses lugares eu era um dos poucos da sala, um dos poucos negros da sala, ou o único negro da sala e um dos poucos negros da instituição, né? Hoje, aí com o passar do tempo, hoje eu vou vendo que isso tem mudado, devagar, mas está mudando. Eu vejo mais negros pela faculdade e isso é uma coisa muito legal. Quando eu chego na sala e eu vejo que eu não sou o único negro, quando eu vejo que tem mais negros ali ao meu lado, é uma coisa que eu comemoro, é uma coisa que eu acho super legal e que eu espero que cresça, né? Eu acho que faz parte faz parte de todo mundo que alcançou esses novos lugares, ajudar a puxar os outros que estão fora. Além de ver esse pouco número de negros na faculdade, as coisas pioram quando você vai pensar essa representatividade nos cargos mais altos, como os professores, os técnicos, os diretores e tudo mais. Aí que diminui mais ainda. Eu não tenho nenhum professor negro. Eu só tive 2 professoras negras, se eu não me engano, no ensino fundamental, e uma professora negra no ensino médio e uma professora negra na graduação na outra faculdade. Aqui em Juiz de Fora eu nunca tive aula com professor negro. Nunca vi um professor negro na engenharia. E é complicado, né? É complicado porque eu sei o quanto que essa representatividade interfere. Eu entendo que eu tô aqui e agradeço porque eu sou resultado de uma escolha feita lá no passado do meu avô, de que ele dizia para os filhos que ele era pobre, que a única herança que ele poderia deixar para eles eram os estudos. Então, quando eu nasci, na minha família já existiam pessoas no ensino superior, que eram a única negra da faculdade. Essa história
que infelizmente é recorrente, mas então esse caminho para mim já era um caminho comum. Eu já me via continuando meus estudos, fazendo graduação, para depois ser inserido no mercado de trabalho. E felizmente eu tive condições de nunca precisar trabalhar e dos meus pais poderem me manter aqui, coisa que eu sei que não é a realidade para muitos, para a maioria dos negros, e que interfere totalmente. Porque quando você olha para o lado, eu acho que é muito difícil quando você olha para o lado, você vê que ninguém da sua família cursou ensino superior. Ninguém teve essa possibilidade, que todo mundo teve que começar a trabalhar para ter comida dentro de casa. Então, assim, apesar de não ter passado por isso, eu fico tentando fazer um exercício de tentar me colocar nesse lugar e às vezes dói, né? Porque você pensa que isso é o básico. O acesso à educação de qualidade deveria ser o básico, pelo menos, para todo mundo. Não é. É uma coisa que nos é negada diversas vezes. Além disso, tem a questão da representatividade na produção da ciência e tudo mais. Porque você não vê. E é difícil de falar disso porque é difícil você ver negros na universidade. Mais ainda na engenharia, porque você pega os cursos, né, como tem dessa questão, os recortes que você faz, a universidade, o meio LGBT, enfim, tudo, nada é uma bolha. Por mais que a gente tenha essa sensação, elas sempre são cortadas por coisas que acontecem na sociedade como um todo. E você vê que a faculdade tem cor, tem classe e tem tudo muito certinho. Porque até mesmo quando você vai olhar para essa questão dos cursos, você olha nos cursos ditos de elite, aí você vê menos negros ainda. Como você olha para a sociedade. Quanto maior o nível social, menos negros ainda você vê. E isso se repete. Eu vejo mais negros na faculdade, mas são menos negros nos cursos ditos de elite, como a engenharia, por exemplo. E isso foi uma coisa que marcou a minha vida, porque por estar nesses espaços que muitos negros não têm acesso, eu sempre vi que eu era um dos poucos, ou era o único, né? Eu era representado quando eu via né? Eu via outros negros ali servindo nos cargos mais baixos, né? Então, assim, a minha presença na faculdade hoje, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação de racismo ou homofobia aqui. Felizmente eu lido com bastante gente mente aberta. E eu acho também que todo esse ativismo que a gente teve nos últimos anos, além das lutas, das grandes lutas que tiveram do passado e que vem, que a gente colhe os frutos disso, mas esse ativismo que que a gente estava tendo nos últimos anos fez com que as pessoas repensassem um pouco, né? E até mesmo ficassem com medo, pensassem duas vezes antes de dizer certas coisas. Eu não sei agora com esse novo panorama como isso vai ficar, mas graças a Deus eu tenho convivido mais com pessoas mente aberta por aqui. Mas eu percebo que a importância da minha presença aqui é mostrar para outros que estão fora que é um caminho possível. Eu acho muito legal quando eu tô passando uniformizado e aí tem alguém que trabalha na faculdade e me vê negro, me vê e dá um sorriso, daquela coisa assim, que legal, você tá chegando lá. Quando eu passo na rua também, que eu vejo pessoas que dão um sorriso e comemoram, e é bom porque no meio disso tudo eu me sinto também como um ponto de luz, porque eu me sinto como um dos que eu passo a fazer parte desse local e trazer representatividade para os que estão vindo. É uma responsabilidade, mas é uma coisa que eu gosto bastante.
E não é um caminho fácil, né? A gente sabe que no mercado de trabalho também isso nos afeta, mas principalmente aí, ainda mais quando cruza com a questão da sexualidade, né? A engenharia é dominada por homens brancos, héteros, então sempre rola essa questão. Só que felizmente eu percebo que há uma mudança. Há uma mudança que é devagar, é lenta, mas há uma mudança. Mas de fato eu tenho certos medos quanto ao meu posicionamento no mercado de trabalho, então eu penso nisso com mais atenção talvez do que outras pessoas pensam, porque e é uma coisa engraçada, né? Muitas vezes eu tenho que pensar em certas coisas que eu vou fazer, além de pensar em como eu chego, os meios para que eu chegue lá, eu tenho que pensar no entorno, nas relações que tem no entorno da questão da homofobia, da questão do racismo e tudo mais, e meio que me preparar para essas situações. Mas assim, apesar dos acontecimentos recentes e tudo mais, apesar das lutas de cada dia, das coisas que acontecem, brota uma esperança em mim de que a gente está mudando essa situação aos poucos, com trabalho de formiguinha, mas cada negro que entra na faculdade, principalmente quando ele é o primeiro negro da família que entra, ele tem a chance de mudar o destino da mesma forma que eu sou aqui o fruto de uma escolha do passado. Cada negro que entra na faculdade se forma e chega no mercado de trabalho e leva esse exemplo para a família. Ele gera um poder de transformação que repercute nas gerações atuais e nas próximas. E eu espero e eu quero trabalhar de fato para abrir caminho para que os meus filhos, para que os meus sobrinhos, para que todos os outros que vêm depois de mim encontrem um mundo melhor.